Olá, bem-vindo ao Pode Crescer, o podcast do Sebrae de Mato Grosso do Sul, sempre contando histórias de empreendedorismo e inovação. Eu sou Karina Maia e vamos nesse episódio de hoje falar um pouco de grego para algumas pessoas. Então se prepare para termos assim, não muito comuns na vida de qualquer pessoa. A gente vai falar sobre ser acelerado, startups, MIT, mas tem tradutor também, tá? E eu tenho a honra hoje de estar aqui em dose dupla. Então a gente vai falar com o empresário Renato Borges. Eu nem vou me dar o trabalho de decorar, porque é extenso aqui o currículo. Eu vou ler para vocês. Olha que legal, gente. O Renato, ele é reconhecido pelo MIT como um dos jovens mais inovadores da América Latina. E a sua startup já recebeu investimentos estrangeiros e agora é acelerada pelo Google. Calma que a gente traduz isso tudo. Tudo bom, Renato? Tudo bom, Karina? Prazer falar com vocês. É sempre bom aqui, né, no Mato Grosso do Sul, a gente expor as ideias, né, principalmente em tecnologia e inovação. E estou aberto assim para responder o que você precisar aqui. Que bom, do MS para o mundo. Para o mundo, exatamente. Não esquece de gritar para eles do Sul, do tá Sul, bom? Exatamente. Tá, legal. E a gente vai falar também com o Flávio Domenique, do Living Lab. Gente, um braço maravilhoso do Sebrae. Tive a honra de estar lá. Pensa num lugar, assim, é pisar no futuro, né? E o Living Lab do Sebrae que fomenta o ecossistema de inovação do Estado. Então, vem muita coisa boa aí também. Tudo bom, Flávio? Bem-vindo. Tudo ótimo, Karina. Obrigado. É muito legal estar aqui para falar um pouquinho, desmistificar alguns termos de inovação, que a gente trabalha muito nessa questão do futuro. É uma alegria estar aqui com o Renato também, que já participou do Living Lab em diversas ações. A gente trabalha também em conjunto em diversas ações. E vai ser bastante legal a nossa conversa hoje. Que bom. Então vamos lá. Vamos literalmente virar a página. Renato, bom, hoje super reconhecimento. A gente vai falar sobre isso tudo, mas vamos voltar no passado um pouco, né? Toda boa ideia, antes de dar certo, tiveram outras que deram errado ou não. Essa é uma máxima. O que deu errado antes de dar certo? Na verdade, quando dá errado, vem como aprendizado, né? Pra gente, né? Eu terminei, a minha formação foi aqui em Mato Grosso do Sul, né? Eu sou engenheiro, depois eu fui fazer meu mestrado fora, lá no Rio Grande do Sul. E quando eu terminei meu mestrado, eu voltei para Campo Grande, né? Voltei para Mato Grosso do Sul com a ideia, eu desisti do doutorado, né? Eu tinha já engatilhado já um doutorado. E quando eu voltei para cá, eu desisti justamente para empreender, né? E isso em 2017, né? E aí foi quando eu iniciei uma empresa, eu tive uma ideia assim maluca de iniciar uma empresa de hardware, né? Que faz o monitoramento de pets e tal. E foi ali que naquela empresa ali que a gente percebeu, né, que não deu muito certo devido a modelo de negócios, pessoas, contratação, governança. Então, teve vários motivos, vários fatores ali que não deu muito certo. E tem algumas pessoas que pegam os erros, né, e choram. Tem outras que aprendem, né, com aquilo. E eu peguei alguns erros que a gente cometeu ali, né, fez uma reflexão. É difícil até fazer uma reflexão, né, do que deu errado. E foi no mesmo time, assim, da gente dar o start na AgroIntel. Então, você perguntou de erros, né? Quanto mais errar, melhor. Né? Só que errar rápido. Não é errar daqui 2, 3 anos. Não, é errar agora, para aprender agora, para mudar o curso rápido. E eu acho que esse é o grande valor, assim, o grande aprendizado que a gente teve. Junto com sócios e tudo mais, se é para fazer, vamos fazer rápido, porque se é para errar, vamos errar amanhã, não daqui um mês, né? Então... E o caminho você decidiu, né? Você decidiu que você ia pela tecnologia, você ia trabalhar com app, você só mudou o público que você ia atender. Exato, o target, né? O público-alvo, assim. Porque a minha formação é tecnologia, eu sempre fui apaixonado e tal, então não tinha como eu sair dali. Da área, né?
O que eu mudei só mudei de pet, fui para o agro, né? E foi pro mercado para grão, super parecido. Normal, né? E aí o Living Lab, Flávio, teve uma participação aí nesse brainstorm junto com o Renato, vocês também puderam validar? O Living Lab surgiu, né, para a gente falar um pouquinho do Living Lab. O que é o Living Lab, né? Lá em 2016, quando o Sebrae estava buscando inovar nos seus processos, né, atender o empresário que estava querendo trazer algumas soluções inovadoras, buscou então modelos diferentes que a gente poderia estar atendendo no nosso mercado. E aí lá em 2016, quando a gente estava mapeando, a gente encontrou o Living Lab, que é um método, né, uma metodologia da Europa, e nós trouxemos, né, foi uma iniciativa do Sebrae trazer aqui para o Mato Grosso do Sul, junto com outros 40 parceiros, onde a gente trabalhava a inovação aberta e social, focado na inovação e no empreendedorismo. Então, lá dentro a gente trabalha desde a questão de conexões, porque ele é um ambiente que conecta todo o ecossistema. Então, nós trabalhamos com o Hub, né, que é conexões, alguns programas de aceleração, inclusive o Renato participou de alguns programas, participa ainda, né, de alguns programas. Só um pouquinho, Flávio, eu não posso perder a piada, tá? Quando a gente acha que eles vão, né, esclarecer, aí vem Hub, vem o que mais? Vem outras palavras. Aceleração. Bom. Vamos ao dicionário, vocês Glossário. me ajudam. Eu tô me sentindo uma tia aqui, mas tudo bem. Quantos anos vocês têm? Tô com 29. Eu também não sabia que era da mesma idade. Eu sou uma tia mesmo, mas vamos lá. Bom, Hub é igual um hub mesmo de computador, né? Aquele onde quando a gente precisa fazer conexões com outros tipos de dispositivos, a gente traz um aparelhinho, né, que conecta com mais outros aparelhinhos. Então, ele tem essa mesma proposta. Então, Hub é essa conexão do mercado. Então, o Living ele trabalha muito com essa questão de conectar pessoas, conectar talentos, conectar negócios. O Renato fez muita conexão lá dentro de mercado, de profissionais também, que a gente fala que são os talentos. E a aceleração, a gente trabalha com alguns programas de aceleração, desde a questão da validação da ideia, que a gente tem alguns programas. Então, o programa de Start, que é quando você tem uma ideia, e é justamente isso que o Sebrae queria, né? Porque quando a gente trabalha com startup, que é um termo que a gente veio aqui também falar um pouquinho, startup é um grupo de pessoas ou uma empresa que ela quer encontrar um modelo de negócio de condições de extrema incerteza, né? A gente não sabe como que aquilo funciona porque nunca foi feito antes ou está sendo feita uma adaptação. De preferência de um produto repetível e escalável. Repetível por quê? Quanto mais eu pego o mesmo produto e vendo para várias pessoas, né? Isso, o Renato, o produto dele está bem claro dentro disso. E escalável, porque quanto o esforço que você faz para atender esse tipo de empresa, para você vender o seu produto, é o mesmo de você atender para 5, 10, 15 ou muitas pessoas, né? Então, a gente fala que startup ela precisa ter de preferência esses dois aspectos. E lá dentro do Living Lab, então, quando a gente tem alguns programas de aceleração, a gente trabalha na validação da ideia, porque tem muita gente que chega lá querendo criar aplicativo, criar sistemas, e a gente trabalha então com esse modelo para ver se ela realmente está adapta a validar esse produto no mercado, porque muita gente, quando você trabalha com startup, você identifica um problema. Só que esse problema, geralmente, ela nasce da própria pessoa, né? Ela tem a experiência dela. Específico. Um problema específico. Você deve ter visto quando você viu, né, quando você foi criar também do PET, né? O momento start é a ideia. Aí, quando você fala conexão, essa chuva de brainstorm. Mas né? aí o empreendedor ele tem que tomar um cuidado quando você for vir porque às vezes a ideia é legal, bonito para você, né? E você sonha com a solução, já está imaginando, já está desenhando, já está vendo aplicativo pronto e tal. Mas quando você coloca no mercado, né, o go-to-market que a gente fala, que é ir ao mercado, você valida que não só você gostava daquele negócio. Não pode ter, gente, vou pegando as dicas. Cada empreendedor que vem aqui, a gente vai dissecando. Você não tem apego. Não tem apego, amor à ideia. Você tem que ter amor ao problema, ao BO que você quer resolver. Uau, não à solução. Ame o problema. Ame o problema, depois a solução. Porque se você amar muito a solução, que acontece muito, e o empreendedor fecha a cara, o mercado muda muito rápido, principalmente tecnologia. Daqui 2 anos, talvez, a sua solução não faz mais sentido para o mercado. Então, você tem que amar o problema, o core que você está resolvendo e vendo outras soluções. Às vezes, a solução que você está hoje, né? Amanhã é muito mais simples do que você imaginou, que você vai gastar menos dinheiro, muito menos esforço,
E você tem que ter essa sacada de ver o problema, de estar com o cliente, né, com o público-alvo, constantemente, diariamente. Cara, qual que é o seu problema? Fazer algumas perguntas para o cliente. Entendeu? Ser um bom perguntador também. Um bom entrevistador. Um bom criador de briefing. Isso, né? exatamente. Exatamente, maravilhoso. A gente brinca lá no nosso programa de validação, 90% que chega com um problema, né, com a ideia, né, eu quero criar um aplicativo assim, assim, assado, ou um sistema assim, a gente, beleza, mas calma lá, agora deixa essa ideia de lado, vamos primeiro para o passo que é o problema. E aí a gente entra no mercado, que é esse go-to-market, e a pessoa, é muito legal você ver o caso delas falarem assim, cara, não tinha nada a ver aquilo que eu pensava. E geralmente o Livre Lab está lá para ajudar a pessoa justamente para isso, porque ela não quebre a cara lá para frente. A gente cansou de ver, você também já teve uma experiência dessa, né, com questão do pet. A pessoa foi lá, fez um investimento alto porque acreditava na ideia, mas não era apaixonada pelo problema. Qual foi o momento em que vocês migraram do pet para o grão? Você lembra? Tipo, foi uma reunião, foi uma dúvida, foi uma pergunta? Não, na verdade, quando matamos a empresa, né, fizemos ali a reflexão de aprendizados e tudo mais. Matar a empresa é desistir da ideia. Desistir da ideia, desistir do business. O próximo passo é aprender. Tá. Né? Aprendi e ver a oportunidade. Aí veio a AgroIntelli, né? Ver a oportunidade que a minha família é do agro, a minha avó é produtora rural, o meu bisavô, enfim, eu tenho uma família do agronegócio. E eu sempre ouvia, né? Faz 20 anos que eu ouço os mesmos problemas. Isso é muito bom, olha que briefing maravilhoso, né? Exatamente. E aí é uma coisa minha, assim, que eu aprendi, que é onde tem problema, onde tem muita reclamação, tem negócio, tem dinheiro envolvido. Que Por quê? legal. Porque se está reclamando demais, é porque ninguém está resolvendo. E se ninguém está resolvendo, talvez as pessoas estão dispostas a pagarem para resolver. Legal. E tendo essa mentalidade, né? Foi aí que a gente iniciou a AgroIntelli. Eu vi muito problema, faz 20 anos que os caras estão reclamando, me deu o start, falou, alguma coisa... Vou resolver isso aqui. Exatamente. Intelli de inteligente, lógico, inteligência, né? Inteligência. Qual foi a inteligência que você criou para o agro, então? Lá no começo, tem uma palavra chamada pivotar. É outra palavra. Só piora, gente, mas a gente vai conseguir. Eu vou ajudar, 40 ou mais, fica comigo. Pivotar, na verdade, é quando você está indo para a esquerda, né? E, na verdade, você percebe que não era para a esquerda, era para a direita, o rumo das empresas. Vem do basquete esse termo, né? O pivô. Então, quando você está fazendo a jogada de basquete para fazer o ponto, você precisa pivotar então, e você muda a jogada para o outro ponto. Então, ele vem desse termo e ele tem justamente esse aspecto de você pegar todo esse conhecimento que você estava aplicando nessa área e entender que ela pode ser aplicada numa outra. Então, é isso que ele fez. Então, todo aquele conhecimento que ele tinha lá do PET, ele pivotou a ideia dele, ou seja, ele mudou mais ou menos um pouco do segmento, do que ele ia fazer, a solução dele, mas ele leva junto com ele toda aquela carga, toda aquela experiência que ele já estava validando, que ele estava aplicando. Então, não se perde. Qual o momento que deixa de ser startup para virar outra coisa? É quando já entra em níveis de faturamento, em níveis de quando número está sendo acelerado, por exemplo? Não, a gente ainda... O startup é um nome bonitinho, mas na verdade é uma empresa... com funcionário, tem conta para pagar, tem imposto. É uma semente. É um período, assim. É um período que você está validando o seu produto. E a ser acelerado, vamos traduzir em uma frase ou uma palavra, é aumento do investimento, é isso? Não, a aceleração, a palavra já diz, você está num nível X, né? Eu vou ajudar você a acelerar um processo na sua empresa. Entendi. Ou é de vendas, ou em produto, ou em tecnologia. Vamos fazer acontecer. Vamos fazer acontecer. Eu vou te ajudar. E ele acelera o processo. Legal, maravilha. Né? Aí vem várias instituições que aceleram startups, né? Ótimo. Como é do Google, como é o Living Lab, como é a Venture, tem várias aceleradoras aqui no país. Mas a mentalidade, no final do dia, é mais ou menos assim. Qual que é o BO que você está tendo hoje? Vendas. Eu não tenho um funil de vendas bem preparado aqui na minha empresa. Cara, eu vou te chamar um mentor X, um mentor Y, vou pegar um consultor aqui que vai te ajudar a acelerar o processo. Você vai ter que contratar A, B, C pessoas, entendeu? Ele vai te guiando e Perfeito. com o objetivo de
acelerar o processo para você É um momento ter mais muito resultado. gostoso, né? Que você sente que está acontecendo E com quando a gente velocidade. trabalha com inovação aberta, é justamente você pegar e ter essa experiência do que é aplicado e compartilhar com todas essas pessoas, né? Então, por exemplo, o Renato também, ele é mentor em algumas outras empresas, porque ele já passou por aquela Que legal. experiência. Então, essa é até que a gente fala que é a nossa moeda, né, de troca. A gente sempre está compartilhando com os outros as experiências que nós passamos e enfrentamos, para com que elas também acabem sendo aceleradas, né? Então, falando sobre investimento, você, lógico, teve esse benefício, né? Como aconteceu esse processo? Na verdade, no começo da empresa, quando a gente iniciou ela, nós tivemos ali, depois de 6 meses, um momento de, eu diria que sorte / competência, de receber um investimento muito cedo, né? Teve uma aceleradora lá de Rio Grande do Sul, chamado Venture, que é um dos nossos sócios hoje. Eles acreditaram muito no time, né? Porque como a empresa é nascente, é muito early, né? Muito cedo, né? O investidor vê muitas pessoas. Quem que está por trás? Qual que é a competência? Lembra o time multidisciplinar, né? E eles acreditaram muito na gente. E foi ali que eles colocaram e acreditaram e colocaram os primeiros 200 mil ali na empresa. Isso foi em 2018, né? E aí, em 2018, a gente fez essa rodada, a gente participou do Startup Brasil, que é um programa do governo federal, que também fomenta as startups. Em 2019, a gente fez a primeira rodada, a primeira rodada seed, né, de quase 1 milhão, junto com o GV Angels, ACE, PUCTEC também entrou, né, que lá de Minas Gerais, de São Paulo. E agora, em 2021, a gente está fechando uma rodada com outros investidores que ainda não posso abrir, né, mas a gente está fechando uma rodada agora, final a gente já vai sair já na mídia e tal, mas a gente está fechando essa rodada para escalar o negócio. Hoje a gente já está em 19 estados, 4 países, então esse investimento vem para escalar o negócio para a América Latina inteira. Então, foi aquele negócio que eu comentei, né? A gente percebeu que a gente estava correndo 200 km por hora. Se a gente colocar grana, a gente vai correr 400 km por hora. Então, foi esse time assim, que a gente está hoje e por isso que a gente faz as rodadas de investimento. E cada rodada de investimento, para explicar, né, se tiver algum empreendedor, uma participação da empresa vai para eles, vai para os investidores. E qual que é o retorno do investidor? Quando essa empresa é vendida ou quando entra um investidor e compra todas as participações, que a gente chama de exit, né? Ou seja, a saída da empresa, do cap table, né? do quadro societário da empresa. Então, e para nós é muito importante ter esses investidores conosco, né? Sim. Porque não só é a grana em si. Grana por grana a gente vai lá no banco e pega. Uhum. Mas sim o networking que eles têm. O processo de mentoria que a gente falou bastante que eles têm. De guiar, né? Tem executivos de grandes empresas que são investidores nossos. E eles são grandes diferenciais assim, de guiar, principalmente eu, né, que estou no conselho, de guiar para onde que a empresa vai. Né? Eles não querem saber o dia a dia, eles querem saber para onde que a empresa vai, qual que é a visão do negócio. É por isso que eles entram, porque eles já têm bagagem. Eles estão colocando o conhecimento deles durante anos, né, em jovens, em pessoas que estão fazendo um business, que estão fazendo o negócio acontecer, né, e quer virar sócio. Interessante. Engraçado, tudo que você fala cai na arte de ouvir, é uma característica muito rara nas pessoas hoje. Muito Exatamente. bom. Bom, e se fosse te concedido apenas 2 frases para definir a AgroIntel, e aí? Como defina a sua empresa para a gente? A AgroIntel é uma plataforma agronômica completa que atende pequeno e médio produtor rural de grãos, né, soja, milho, e atendemos também consultorias, revendas, cooperativas, onde o produtor tem acesso, o consultor, enfim, o assistente técnico, né, tem acesso a tudo que acontece na fazenda de forma remota. Toda a parte de monitoramento de pragas, de doenças, tudo via aplicativo, né? A gente faz o monitoramento da lavoura via satélite, ou seja, a gente mede a sanidade da lavoura, o quanto que está saudável a lavoura.
A gente mede e avisa todas as pessoas responsáveis se teve alguma inconsistência, se teve uma falha de plantio, se teve uma falha na irrigação, a gente avisa. Tudo isso via tech, né? Via tecnologia. E fazemos o planejamento, ou seja, todo o planejamento agrícola da fazenda, né, de entrada de maquinário, que dia que entra, quem que entra, qual que é o insumo, a gente faz tudo isso na plataforma. Né? Então a gente se intitula como todos os dados de campo em um único lugar. Ao invés de você ter várias ferramentas ou várias Excel, né, planilha, né, o produtor gosta de usar muito planilha, né? Ao invés de ter 50 planilhas, não, você só tem um sistema que faz tudo. Incrível. E ele gera em um botão, em um simples toque de botão, ele gera relatório. Ou seja, todos os dados do campo num único lugar. No único o lugar. melhor amigo do produtor rural, versão high-tech. Exatamente. Pronto, olha lá, ajudei. Exatamente. Quando a gente iniciou a AgroIntelli, a ideia maior, que a reclamação que eu tinha era o clima, mudava muito nas fazendas e ele não tinha esse controle, o produtor rural, né? Não tinha esse controle ou monitoramento, porque você não tem como controlar o clima, mas você tem como monitorar. Qual que foi a ideia? Vamos fazer uma estação meteorológica própria para a fazenda, onde ele, pelo aplicativo ou, sei lá, um sistema no computador, né, web, que consiga mostrar para ele uma previsão mais apurada, mais assertiva. Essa era a ideia, a hipótese, né? E a gente colocou para rodar. Compramos, fui na China, fiz muito network na China para trazer de lá. Isso é o menor dos problemas. O maior dos problemas era hardware, o preço. Vinha da China por $100, né? Batia em Curitiba, na Receita Federal, eu tinha que vender para o cara a $400. A conta não fechava para o produtor, então já começa a inviabilizar as coisas. Entendi. E como que eu ia descobrir disso? Só colocando a mão na massa, só colocando, rodando o processo, né? Para descobrir isso. Então já foi um aprendizado. Tira o hardware do jogo. Tá. Então a gente conversou com vários produtores e um momento importante assim para a gente, para a AgroIntelli, principalmente para mim assim de aprendizado, tem um outro termo que a gente chama de MVP. Ai, meu Deus, anota. Quem não pegou o caderno ainda e caneta, por favor, né? Dá uma pausa e vai buscar. Vamos lá. MVP. MVP é o mínimo. MVP. MVP é o mínimo produto viável. Ou seja, é um produto da sua empresa que minimamente entrega o problema core do que você quer resolver. Então, por exemplo... Estou imaginando uma reunião de vocês. O MVP, o Corp votou... Isso daí com o tempo já fica até mais fácil, na verdade. Por exemplo, né? Quando a gente fala MVP, em alguns casos, é mais difícil você falar assim, esse protótipo, já falou MVP, as pessoas já entendem. Então, fica até mais fácil de traduzir depois que você entende o que significa. Tá, desculpa interromper, Renato. Não, e aí o MVP que eu não tinha dinheiro, né? Como que eu ia comprar 200 estação meteorológica, que era o preço mínimo, a vezes $100, é só fazer a conta, $2.000 para a conta fechar. Eu não tinha esse dinheiro, eu falei, cara, eu preciso de dinheiro para, pelo menos, dar o start no negócio. O que a gente fez? O que a gente pensou? Contratamos um amigo, designer, né? Ele cobrou lá R$800 para fazer o designer do aplicativo. O que é o designer? É as telas, é a imagem do negócio. E aí eu peguei lá os produtores, meu pai e a minha avó, falaram, o que vocês acham disso? Aí eu fui montando, né? Ah, não, tira isso, coloca isso. Fui montando a tela no papel. E falei, olha, para esse meu amigo designer, falei, ó, executa isso daqui. Transforma esse negócio, tá no papel feio, eu quero que você faça um negócio mais bonito, com gráfico, com um monte de firula lá. E aí eu peguei as telas no PowerPoint, PPT mesmo, nos slides, e fui falar com o meu público-alvo. Eu precisava de feedbacks. Feedback, com certeza. Né? Se faz sentido ou se não faz. Se eu vou colocar grana nesse negócio ou se eu vou pivotar, se eu vou mudar o meu curso. Você foi preparado para a chuva de qualquer coisa. Não, mas tem que estar. Isso mesmo. É tão importante para o empreendedor ouvir. Eu acho que principalmente o CEO ou o presidente da empresa ou o dono da empresa tem que estar no saque pelo menos uma vez no mês. Olha que legal. Oh, gente, dica maravilhosa, hein? Você tem que estar no balcão, se você você está em um business offline, você tem que estar no balcão ouvindo a reclamação, ouvindo o cliente. Cara, às vezes,
Porque se você terceirizar isso para o funcionário não vai falar para você, que é o dono, que o cara está reclamando. Ele vai omitir coisas. Em algum momento ele vai se tornar vítima do sucesso. Exatamente. Okay. E o papel do founder, ou do presidente, do CEO, enfim, tem que ouvir o cara lá. Você tem que estar lá no saque, né, ouvindo o feedback do cliente, bem ou mal. E quem vai aguentar porrada vai ser normalmente o empreendedor. E esse público que você foi ouvir, Aí eu o fui público lá, final você foi escutar? Fui pro final, que era o produtor. O produtor, que essa é a ideia. Eu achava que o target era o produtor, com esses slides, né, de fazer o monitoramento. Eu não tinha hardware, não tinha nada, era PowerPoint. Quando eu falei com 5 produtores, que eu tinha network, né, porque já me conheciam e tal, e eu vendi um sonho lá, porque era literalmente um sonho, não tinha nada físico, era PowerPoint. Mas eles brilharam os olhos? Não, aí eu fui explicando, aí vem um pouco de skill de vendas, de vender a ideia, né? Lógico. E eu lembro até hoje que eu mostrava a tela, eu falava assim, ó, senhor, quando o senhor clicar aqui nesse botão, eu penso que é um software, né? Aí eu passava o slide. Aí, ó, se o senhor clicar aqui, vai passar o slide. Você já fazia assim? Exato. Aí ele fala, por que fez isso? Então, quando o senhor tiver aquele problema, aqui vai mostrar uma possível solução que faz isso, que faz... Eu fui explicando a peça. Gastei R$800 para validar o negócio. E eu falei para ele, aí entra uma outra aprendizado. Quando você valida um business, na minha opinião, é quando o cliente transfere dinheiro da conta dele para você. Falar que... O que acontece muito, às vezes, o cliente ele não quer falar na hora quando o que ele não gostou, ele omite algumas coisas. Ah, não, tá lindo, tá, esse copo tá perfeito. Mas no fundo ele não gostou. Ele só vai gostar quando o dinheiro vai sair da conta dele e cair na sua, quando ele pagar. Exatamente. Aí sim você validou o business. Aí você vai ver se realmente a proposta que você tem como empresa está gerando valor para alguém. E naquele momento eu cobrei bem barato, era R$1 a hectare, era bem baratinho assim. Para quê? Porque eu queria primeiro validar o preço, o pricing, né, do business. Eu poderia cobrar 10, cobrei 1 para quê? Para validar. Entendi. Cobrei R$1 de um, 4 de outro e 5 de outro. Os 3 aceitaram. Aí você entendeu Eu que entendi. era uma boa ideia. R$1 é barato, o um aceitou e R$5 é barato, então eu vou vender por 4. Então, sei lá, metade. Olha que legal. E aí eu vendi. Aí o que eu fiz? Peguei esse dinheiro, né? Aí eu comecei a contratar pessoas, contratei um desenvolvedor, fui montar para a empresa em si, né? E aí eu falei para os clientes, falei, olha, se você me pagar agora, adiantado, em 40 dias eu entrego. Não tinha nada, assim. Aí foram talvez uns 40 dias mais insanos que eu já tive, porque eu tinha que entregar. Comeu? Dormiu? Não. Não? Não bebeu? Não. Nada. Era o MVP, porque realmente é o mínimo produto viável que custou R$800. Ao invés de custar $2.000, né? Custou só apenas R$800. E eu validei. Aí com esse dinheiro eu fui formando o negócio, o processo. Aí eu fui estruturando e entendendo de atendimento, fui entendendo de produto, tecnologia e assim por diante. E olha, gente, uma característica muito importante, eu estou um pouco com essa mania, vocês vão trazendo a história e eu vou traduzindo vocês. Humildade, dentro de inovação, criar um novo negócio, humildade é fundamental. Humildade é o fundamental. E tem que vir do founder, tem que vir do fundador da empresa. Porque você ouviu de todo mundo, você ouviu o feedback, né? Do Sebrae, você ouviu, né? Você ouviu eles dizendo que não ia dar certo ali, uma ideia, ouviu do produtor. Entra naquilo que a gente falou, né? Quando você está criando um produto, você está criando uma solução, você não vai vender para você vai vender para o mercado. Então você precisa entender o que essa pessoa precisa, né, as dores que ela está enfrentando e você trazer a solução para ela. Então, por isso que é importante essa validação. Quando a gente fala de MVP, a gente até brinca, né, que se você demorou demais se você não achou o seu MVP feio, é que você demorou demais para lançar ele no mercado. Hoje em dia, a gente, por exemplo, o MVP do Facebook, desculpa o Zuckerberg aí, mas era horroroso. Sorry, Zuckerberg. Era muito feio, mas era necessário para ele poder validar, fazer isso que o Renato fez, né? Poxa, vou validar aqui com as pessoas para ver o feedback, o que elas estão fazendo, o que elas não gostaram. E aí, poxa, foi evoluindo do que era o MVP, por exemplo, do Uber, né? De quando ele lançou lá, mais de 10 anos atrás, ele não tinha nada a ver com o que a gente
Era horrível. entende que é o Uber o que é hoje. Não tinha nada a ver. Porque como qual que é o Uber? Como você identificar que é horrível e mesmo assim ver que vai dar certo? Então, Não, porque você colhe feedbacks. Por exemplo, vamos fazer uma analogia. Vamos supor que o objetivo é construir um carro. Tá. Né? Eu não tenho dinheiro para construir um carro. Né? Porque qual que é o grande core do carro? É te levar do ponto A para o ponto B. Ponto, acabou. Esse é o que o problema core do que o carro faz. Só que eu não tenho dinheiro para construir um carro. Envolve N pessoas, N engenheiros para fazer. O que eu faria primeiro? Um skate. Entendi. Eu validaria o skate com uma determinada grupo de pessoas. Não é porque o MVP tá ruim que vai pivotar. Além, tô falando bonito. É justamente essa evolução, né? Do skate eu entender que, poxa, tá fazendo o que ele é o objetivo, Que de é o levar ponto pro A A pro ponto B. Exato. Entendi. Só que aí depois, por exemplo, putz, cansa ficar em pé. Aí eu parto para uma melhoria desse produto. Então eu faço uma bicicleta. Como gerenciar isso de que é importante ter mais pessoas envolvidas, mas também não pode ter demais, né? Porque é o famoso duas cabeças pensam melhor que uma, mas também muita gente pode tumultuar. Aí entra um desafio das empresas, que na minha opinião é o maior desafio, que são pessoas. Mão de obra, contratação, que envolve toda a empresa, depende muito de pessoas, né? Mesmo que tecnologia e tudo mais. E o maior desafio que eu vejo dos amigos assim, que são empreendedores e tal, é montar um time multidisciplinar. Não dá para fazer uma empresa, por exemplo, aqui na da Agritech, né, que são empresas de tecnologias para o agronegócio, só com engenheiro agrônomo, só com o pessoal de agrárias, ou só com engenheiro de software. Você tem que ter um time que fazer uma analogia de futebol, né? Cara, você precisa, vamos supor que você é o técnico da seleção brasileira, não dá para fazer um time ganhar a Copa do Mundo só com atacante. Não dá. Ou só com zagueiro. Você tem que ter um meia, um lateral, um atacante, um zagueiro, e são os melhores na posição. Quando você vai montar um time, né, o team building que a gente chama, você precisa montar um time de fundadores, principalmente multidisciplinar. Show. Então, por exemplo, na AgroIntel hoje tem um cara que é mais organizado, que é o meu sócio, né? Ele é engenheiro agrônomo, ele é sênior, é um cara mais planilheiro, né? Totalmente organizado, certinho. Tem um outro lado, tem o sócio de tecnologia, porque o core business da minha empresa é tecnologia, um cara muito mais sênior, muito mais experiente que eu, né? E eu sou um cara mais comercial, sou um cara mais de ir lá no cliente, fazer relacionamentos, fazer business, né? E eu sou de tecnologia, eu não sou engenheiro agrônomo. Então eu juntei a comercial, que sou eu, um cara mais agrônomo, né? E um cara de tecnologia. Os três pilares, né, que fazem a diferença. Você percebeu que já era suficiente, vamos trabalhar. Exato. Aí, a gente fala que é a trindade, né? Que é o dev, o cara que respira o problema. Por exemplo, o Renato sabe tudo sobre o mercado de agro. E o dev, a gente tem até agora um problema, né? Que tem pesquisas que apontam que o Brasil daqui a uns tempinhos vai começar a parar, tecnologicamente falando, porque a gente não tem profissionais na área. Você deve saber na pele, vai né? Vai ter 300 mil empregos até 2025. E não tem profissional na área. Os que estão surgindo, que são... E muitos estão sendo exportados, Estão né? sendo. O cara que fala inglês mais ou menos já está saindo fora do país. Portugal e Israel, vira e mexe, está tirando um profissional daqui, né? E o cara que está mal e mal saindo da faculdade, no primeiro ano, já está... A velocidade do acontecimento está mais rápida que a formação. Tá. Mas voltando para a tecnologia, olha que legal. Você está me falando que você foi ouvir o consumidor final, que é o produtor, mas hoje você trabalha business to business, né? B2B, né? A gente vende para empresas. Foi muito aprendizado, assim, de mercado, porque a gente construiu um produto com target, né? O público-alvo, que era o produtor rural, que a gente chama de B2C, né? Que é o business to consumer, né? E aí, a gente percebeu no meio do caminho, principalmente na pandemia, que a pandemia ajudou bastante a fomentação de tecnologia no agronegócio, né? O produtor não recebeu mais fornecedores dentro da fazenda, então foi um pretexto para ele fechar a porteira. Então ele precisava monitorar a fazenda dele, ou as empresas precisavam monitorar a fazenda dos clientes deles, ver o que estava acontecendo, porque não recebia mais visitas no meio da pandemia, né? E foi ali que a gente percebeu, na verdade, que vendendo para
para o mercado B2B, né, para empresas, a gente ia ter uma escala muito mais agressiva do que vendendo para produtor rural. Então, a gente vende uma licença, por exemplo, uma empresa, 50 mil hectares. Essa empresa, uma consultoria, por exemplo, agronômica, distribui lá para os top 10 clientes deles a tecnologia da AgroIntelli. E aí entra a escala nossa. Ao invés de, imagine, uma consultoria tem, sei lá, 20 clientes. Imagina eu batendo na porta de 20 clientes. Eu fechando o negócio com essa consultoria, eu já pego os 20 clientes para dentro. Sim. Entendeu? Então, é um cliente barra canal para a gente. E Legal. foi por isso que a gente conseguiu escalar no meio da pandemia, no meio de tudo. Bom, você comentou da pandemia, agora momento pandemia, né? Imagina a música de impacto, pá. Toda vez a gente tem que falar da pandemia aqui. Como foi para o teu negócio? Porque a gente imagina que, né, a grosso modo, não, tudo bem, ok, não afetou, mas e aí? Como passou 2020? Não, na verdade foi um aprendizado interno nosso, porque a gente estava no escritório e de repente, de uma hora para outra, a gente teve que fazer home office. Né? Apesar de ser uma empresa de tecnologia, a ida ao home office foi tranquila para a gente. A gente estava conversando antes aqui nos bastidores, quando você tem processos na empresa de entregas, KPIs de entregas, KPIs de performance, é muito difícil dar errado. Você pode trabalhar onde você quiser, pode estar lá em Wuhan, na China. Desde que você entregue o resultado e bate as metas e tenha processo. Então, toda a área ali da empresa tem processo, a área de vendas, atendimento, RH, pessoas, né, e tech, todo mundo tem processo. E foi por isso que deu muito certo para a gente, né, a saída esse movimento. Agora, em relação ao business, foi muito bom, é isso que eu falei. Né? Foi uma conscientização. Eu acredito muito que a pandemia para o agronegócio, principalmente tecnologia, cresceu no mínimo 2 anos. A gente adiantou, na verdade, não é cresceu, né? Adiantou 2 anos, 2 a 3 anos de conscientização do produtor rural e também da cadeia do agronegócio. Acelerou a tendência, acelerou. né? Não só no agro, né? A pandemia, quando veio, né? Todos esses processos de home, de processos que já existem de inovação, elas já estavam aí, elas já estavam sendo produzidas e pensadas. A pandemia, ela acelerou esse processo. Algo que a gente ia começar a ter essa mudança de comportamento daqui 10 anos. Sim. E isso a gente precisou, tipo assim, já estava tendo estudo, já estava sendo aplicado algumas coisas e aí não teve tempo de validação, né? Precisamos nos adaptar àquilo que a gente já estava vendo lá no futuro. Então, encurtou esse período, né? Que você estava falando, era coisa que de 2 anos para frente. É legal porque até hoje a gente... passaram por aqui empresas que, no momento da pandemia, perderam o chão e tiveram que se reinventar. No caso da tecnologia, já estava ali na direção da tendência e chegou mais depressa. Então, que bom, né? Ver alguém que surfou bem, E né? muita coisa vai ficar também, né? Após a pandemia. O produtor rural começou a saber o que era Skype, o que era Meet do Google lá. Então, não é? Antes não tinha isso, agora tem. Entendeu? Que bom. Agora vamos falar do MIT, o momento em que você senta na mesa e fala Zuckerberg and I, né? Vamos explicar ao pessoal o que é o MIT e você teve esse reconhecimento, que foi um reconhecimento dado ao Zuckerberg também, por isso a gente tem que citar, né? Na verdade, o MIT é uma universidade nos Estados Unidos, em Boston, uma das maiores universidades de tecnologia do mundo e tal. Vários empreendedores, vários engenheiros saíram de lá. E eles têm essa premiação de premiar, na verdade, né, pessoas, não precisa ser só empreendedor, mas pessoas que estão inovando, usando tecnologia para mudar a vida de outras pessoas. Né? E aqui na América Latina, eles abriram as inscrições, né, para fazer essa seleção. E o Brasil, como é o maior país da América Latina, a tendência é ter muito mais brasileiro na lista, né? E o Brasil tem, em relação às empresas de tech, né, é o que tem mais unicórnios, né, é o que tem mais startups no país e tal. Então, eles gostam muito de entregar esse prêmio. E aí eu tive a oportunidade de aplicar para esse prêmio, não é trivial assim, né? É muito fácil falar que ganhou, mas foi um processo, né, de aplicar para o MIT.
com cartas de recomendação, com uma auditoria que eles fizeram e tudo mais. E aí, em novembro do ano passado, né, novembro, dezembro do ano passado, eles concederam 5 brasileiros, né, mais inovadores assim da América Latina. E um dos 5 eu estava lá, daqui de Mato Grosso do Sul, fazendo da AgroIntel. Você gritou do Sul lá? Falei do Sul. Ótimo. E aí eles deram essa premiação e foi muito importante, assim, não para a AgroIntel, assim, mas para o mercado do agro, porque o agronegócio é o setor menos digital do mundo. Então, receber uma premiação de tecnologia, de inovação no agronegócio é muito importante, né? Não só para mim, não só para a empresa, não só para o meu sócio, mas para todo mundo. Para a cadeia, né? Até a gente já pode falar, olha, aqui no Mato Grosso do Sul tem um empresário, né? Lógico, parabéns, parabéns. A gente se sente premiado junto, Sim, né? Orgulhoso, né? Claro, com certeza. Esse case do MIT tem algo muito legal nos bastidores que leva a algo muito importante hoje em dia, que é relacionamento. Quer dizer que um indiano lá no Chile te indicou. Quando a gente estava fazendo a expansão em 2019, né, para a América Latina, eu tive a oportunidade de morar no Chile, e porque um dos nossos investidores são de lá, né? Eu morei um ano em Santiago e eu morei com 4 indianos, né? Um indiano era mentor da NASA, o outro formou em Stanford, o outro vendeu a empresa para o Zoho lá, que é uma empresa indiana. E o outro era engenheiro mecânico, fez um braço com inteligência artificial. Os caras eram bem nerd, assim, e importantes, né? Que legal. E um deles recebeu o prêmio do MIT na Índia, né? E eles, esse indiano, eu virei muito amigo dele, né? Até hoje a gente tem relacionamento, mas no momento, o ano passado, ele me indicou para o MIT. Como ele já tinha recebido, então a indicação dele tinha muito valor ali no processo, né? E aí ele fez a indicação, ele me ajudou a como se comunicar com o pessoal da avaliação e fez essa recomendação, né? E foi um grande diferencial assim para mim, né? Quando eu ganhei, eu mandei uma foto para ele e tudo mais. E agora em fevereiro ele vem para o Brasil conhecer Carnaval. Olha, uma indicação com consultoria de comunicação. Exatamente. E uma indicação merecida, parabéns. Obrigado. E, gente, quando surge uma boa ideia, e todo mundo quer ter uma grande ideia falando de tecnologia, né? Dá a impressão de que caiu um raio de ideia na cabeça da pessoa. É um processo. Qual o conselho que vocês dariam, vou pedir para cada um falar, para quem quer ter uma grande ideia? Então, qual é o caminho a percorrer do conhecimento para que um dia você tenha uma ideia legal e inovadora? Eu acredito muito, eu falo isso, né? Essa pergunta vem muito para a gente. E na minha visão, a maneira mais fácil de você descobrir uma dor, né, uma ideia, e a partir da dor ter a ideia, é você parando 10 minutos do seu dia, pegar um papel, uma caneta e anotar quais são os maiores problemas que eu passo, né, ou que N pessoas passam, e vai listando. É fila no banco. Eu dou 20 voltas lá no centro e não consigo arranjar vaga. Vai listando os maiores problemas, né? Estou falando do dia a dia seu, né? Mas pode ser da empresa, do seu trabalho, um software lá que dá errado, e você... se tivesse isso, ajudaria muito. Não só eu, mas N pessoas. Então, lista os maiores problemas que você tem no dia a dia, tanto na parte pessoal, tanto na parte profissional, que eu tenho certeza que um deles ali tem coerência, né? Tem mercado. Aí cabe a você ter esse brainstorm, né? Pegar essa ideia e ser humilde o bastante de falar a ideia para quanto mais pessoas, melhor. Normalmente o empreendedor, ou o pré-empreendedor, né? Ele pega a ideia, né? E ele fica para ele. Eu não vou falar para ninguém, né? Vai que alguém copia. Vai que alguém O pessoal rouba. chega lá com assim, quero a ajuda de vocês, só que eu não posso contar minha ideia. Como é que nós vamos ajudar a pessoa que ela não se abre, né? Eu tô com uma ideia aqui.
Então, assim, precisa mudar um pouquinho esse comportamento. E por isso que a gente fala de inovação aberta. Né? A gente precisa abrir isso para outras pessoas, compartilhar com as outras pessoas as experiências. É importante isso, porque quando você fala o que o Flávio falou, vem uma outra pessoa que já passou pelaquela ideia, fala assim, cara, você está indo para um caminho que eu fui, né? Gastei centenas de milhares de reais e não deu certo. Por que você que vai fazer? Por que você acha que não vai também para ir para bater de frente com a parede? E qual é o momento de ser surdo? Em saber que ali vem uma opinião e não uma informação de verdade. Eu aprendi que você tem que ouvir, primeiro você tem que selecionar os bons mentores, né? Que pessoas que realmente fizeram, que realmente fazem acontecer. Porque essas pessoas que vão orientar, falar, Renato, não, cara, se você ir para a direita, a chance de dar errado é muito grande. E essas pessoas, mentores, normalmente são investidores, são pessoas próximas, empresários e tal, que vão dar o carimbo se faz sentido, né? Por quê? Porque elas já passaram também por várias situações, ou ideias que vieram para eles, né? Esse cara já teve uma ideia assim, ô Renato, muda, não vai dar certo, vai para a esquerda, cara. Talvez mudar isso, adaptar aquilo. Então, conversar com mais pessoas e com as pessoas certas, né? Aí vai do seu networking também. Eu acho que para mim e para a empresa, para a AgroIntel, foi o maior, o maior trigger, né? Foi o maior gatilho, porque a gente envolveu muitos investidores que são executivos de grandes empresas, que eles orientam a gente. Dentro do Living Lab tem mentores com capacidade de realmente de mentorar uma empresa para fazer a diferença. Então, quanto mais pessoas você conversar, melhor. Não fica com a ideia na cabeça ou segurar, né? Porque ideia por ideia não faz nada. Não é o fato da pessoa receber a ideia que ela vai executar, não é? A execução é um negócio. Exatamente. Entendeu? Porque se a gente parar aqui 10 minutos, a gente vai ter 50 ideias. Vamos fazer 10 minutos de brainstorm, 50 ideias. O X da questão é quem executa isso. Como vai executar, qual que é o go-to-market, qual é o público-alvo, qual que é o canal de vendas. É aí que você vai ver o negócio, quem é o diferenciado, entendeu? Porque é isso que o empreendedor é muito resiliente, a gente fala, porque quando você vai executar, vem as dores, vem a reclamação do cliente, o cliente não quer mais comprar de você, vai para o concorrente. E essas dores, assim, eu transformo, Renato, né, em aprendizados para não errar mais. Então, a dica que eu daria assim, é pegar a ideia e quanto mais pessoas você falar, melhor. Obviamente no seu network, as pessoas que você confia, que você acredita que são melhores do que você, né? Tem que ter essa humildade também. Eu acho que foi o grande X da questão para mim, sim. E eu acredito muito quando eu converso com algum empreendedor, assim, né? Quando ele vem falar, eu sempre oriento, fala com pessoas melhores que você, que tenho certeza que vai dar certo. Incrível, dicas muito, muito generosas. Jogando a linguagem do agronegócio, você primeiro colheu para depois plantar. Você colheu as informações, plantou a informação e ativou os ouvidos. Exatamente, isso. Arrasou. Alguma dica sua, Flávio, a mais? Ou... Então, quando o Renato estava falando, né, achei engraçado que combinou assim a fala. Mas a dica que eu tenho é realmente a pessoa, o processo, né? É principalmente observar o meio que ela está inserido, que é o que ele trouxe, de você identificar os problemas, analisar o que já foi feito, o que já não foi feito, o que você pode fazer para ajudar aquilo e principalmente fazer. Cansei de receber gente assim, eu tenho ideias, todo mundo aqui já deve ter falado assim, eu tenho uma ideia que vale milhões. Só que ideias que valem milhões, trilhões, guardadas na gaveta, elas não valem nada. Então, se você não pega e não executa isso, não adianta. Então, é comum a gente pensar assim, putz, seria tão legal se fizesse assim, aí a gente pensa que 2, 3 meses vai lá e alguém pega e faz e dá certo. Então, por que não foi você que teve essa ideia, que observou? Você já fez o papel de observar, você já fez o papel de analisar, por que você não foi lá e executou? Então, é interessante você trabalhar isso. E se você tiver alguma dúvida de como que você pode fazer isso, aí eu vou fazer um pouquinho de jabá do Living, né? Lógico. Procura ambientes, né? Como a gente trouxe vários exemplos aqui, o Living Lab mesmo é um exemplo claro disso. A gente trabalha com aceleração desde a validação de ideia, trabalhamos também com as startups, né, com negócios de impacto socioambiental. Temos programas para a grande empresa para trabalhar a capacitação e a inovação para essas empresas.
Então, realmente, você tem pessoas para te ajudar. Além também desse programa de aceleração, a gente tem bastante conteúdo que a gente compartilha com as pessoas, né? E é conteúdo assim que a gente produz aqui no Mato Grosso do Sul. E o Renato já viu, né, essa experiência fora, né? Nosso conteúdo não deixa a desejar para fora. Tem muita gente até que, inclusive, que prefere aqui. A gente tem, nos últimos programas de aceleração que nós estamos trabalhando, a gente já atendeu pessoal de fora, e o pessoal fala assim, cara, eu moro no Rio de Janeiro e tipo assim, uma cidade, né, maravilhosa, tal, todo um aspecto mais para frente, e eu não vejo o que vocês fazem aqui. Então, olhar para o que a gente tem aqui dentro do nosso estado. Tem muita coisa boa que a gente pode compartilhar e tem muito campo para a gente explorar. Muito, muito bem lembrado. Eu fui uma pessoa surpreendida pelo que eu vi lá. Eu estava num evento do Sebrae, estava tendo alguns workshops, fui acompanhar uma amiga, né? E entrei e falei, gente, que universo é esse? Diferente, né? É demais. Se você nunca foi convidado para conhecer a sede do Google, vai conhecer o Living Lab primeiro, porque a energia é a mesma. Meninos, olha, eu estou assim, encantada. Eu não sei o pessoal aqui que nos ouve ou nos assiste, mas eu quero ver essa entrevista mais 3 vezes de novo, né? Até para decorar, né, o que vocês estão falando. Os termos. Agradeço a generosidade das dicas. Alguma dica a mais? Alguma dica para como atrair investimento? Enfim, quais são as suas últimas palavras e a do Flávio também? Como atrair os investidores, assim, tá muito forte, assim, né, o investimento em tecnologia, né, principalmente com investidores de venture capital, anjos e tudo mais. Mas o que eu recomendo, assim, se você tem uma ideia de aplicativo, validou, já tem os primeiros clientes, já tem dinheiro já rodando no negócio, eu acho que talvez é um grande momento de você pegar um investimento, né? O que é o investimento? A pessoa vai colocar um dinheiro para você contratar mais pessoas, para você escalar o negócio, para você entregar o que você prometeu. Eu acho que esse é o time, sim, que eu vejo muito errado das pessoas, eu vou fazer um aplicativo, vou pegar investimento. Como se o investidor vai dar dinheiro para o cara e o cara vai executar, né? Primeiro, então, eu sugiro ir para uma aceleradora, ir para um Living Lab, validar o problema, validar a solução, gerar dinheiro ali naquela ideia que você está tendo. Você viu que tem escala? O que precisa? De grana, de combustível para escalar o negócio. Aí você vai atrás de investidores, que normalmente esses investidores são anjos, né? Que a gente chama de investidor anjo. É o cara que coloca um cheque ali de $500 mil, de 400 mil. Para quê? Para você, pelo menos ali nos próximos 18 meses, escalar. Aí depois do anjo vem o seed, vem o Series A, vem a Series B, que são rodadas de investimentos muito maiores, né? Como vocês podem ver aí na mídia, são rodadas de milhões, né? Só que até chegar lá demora. Então, o que eu sugiro nesse momento, para quem está no início, valida o negócio, vai lá no Living Lab, valida a solução, vê o problema, vê o que está acontecendo, para não pegar o dinheiro, porque o investidor não é besta. Se você pegar o dinheiro e colocar no lugar errado, ele vai te cobrar. Então é sério isso. Você tem que ter uma consciência que você está pegando dinheiro dos outros para colocar na sua empresa. E se você não gerir bem esse dinheiro, ele vai te cobrar. Então, não é tão fácil, não é tão trivial assim, né? Então tem que ter muita responsabilidade para tomar essa decisão de investimento. Ou fazer a grana própria ali, né? De caixa, de geração de caixa. Que tem um termo, né? Eu até esqueci o termo. Como que chama o termo de não usar o investidor? Bootstrapping. Bootstrap. Como? Bootstrapping é um termo Bootstrapping. Bootstrapping. É um termo quando as pessoas não abrem o capital dela logo no início, porque isso pode... você ainda tem um capital muito pequeno, né? Então ele pode comprar por um grande valor, para você, no momento, vai ajudar. Só que quando você estiver nessas rodadas de investimento, a porcentagem vai ser muito pequena para você abrir isso para um capital. Então não é uma estratégia muito interessante. Por isso que é feito esse bootstrapping, que é você vestir as próprias calças, digamos assim. Colocar dinheiro seu. Você coloca o seu investimento. É você chegar para o seu pai, para sua mãe, para um tio e falar assim, olha, eu tenho uma ideia. Eles vão ser os seus primeiros investidores. Então se o seu produto e sua ideia não for suficiente para que os seus parentes e seus amigos comprem isso, você precisa repensar um pouquinho no seu produto, né? Então, essa questão, né, realmente, o pessoal vende carro,
vai montar na Mas garagem. e aquela máxima de que todo mundo vai comprar de você, menos a família? E aí, como é que faz? Não, mas presta atenção, o seu primeiro cliente é o seu sócio. Se você não consegue vender para o seu sócio, Já era. já é. Porque o seu sócio que vai estar no dia a dia, vai ficar com você durante 10 anos. Verdade. Então, o seu primeiro cliente é o seu sócio. Depois você vê o resto. Ou o sócio vai entrar com o perfil dele, né? E aí, você quer grana? Então vai para na minha opinião, né? Vai para o que o Flávio falou, vai para os pais, vai para o tio, para a tia, vende a ideia. Você não é vendedor? Então vai vender a ideia, vai tirar a grana deles, né? E dá uma porcentagem da empresa para eles também, né? Entendi. Então, eu começaria assim, nesse momento, bootstrap total, assim, até o dia que não dá mais, que você vai perceber que você, cara, preciso de grana para injetar combustível para eu correr 200 km. Hoje eu estou correndo 100, eu quero correr 200. Como? Com dinheiro. E aí você vai para o mercado em busca de dinheiro. Legal. Para de ser orgulhoso, coloca o pitbull para correr atrás de você, né? Exatamente. Muito bom. Gente, entrevista arrasadora, conteúdo arrasador. Estou muito feliz. Obrigada, Renato, Flávio, Obrigado. pela participação. E você também que esteve com a gente aí, muito obrigado. Continue acompanhando, né, pelo podcast. O nosso Pode Crescer, o podcast do Sebrae de Mato Grosso do Sul, que, aliás, está arrasando também com esse projeto. Bom, a gente segue todos juntos agora nesse momento. Você fique ligado nos novos episódios e até a próxima.